Jesus está sempre nos lembrando no Evangelho, através dos evangelistas, os ensinamentos, os caminhos para a nossa felicidade, para a nossa paz, para viver em paz consigo mesmo, com os outros, com Deus e com toda a natureza. Os mandamentos são exigentes, mas eles são caminhos, propostas de felicidade para todos nós. Recebemos os mandamentos da lei de Deus não como um peso para carregar, não como uma obrigação, mas como um alerta para nós sabermos escolher bem qual é o caminho certo. Nós somos limitados, imperfeitos, nós temos dificuldades de saber o que é certo, o que é errado. Temos dificuldades de discernir entre o bem e o mal. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida, e nem sempre é por má vontade, nem sempre é porque escolhemos o caminho errado, mas é porque não temos aquela luz que precisamos, aquele discernimento necessário para ter uma visão clara de todas as coisas. Então, os mandamentos são exigentes para nós, mas devemos agradecer a Deus, porque Ele nos dá este aviso, este recado, este alerta ao longo de nossa caminhada aqui na terra. Como é bom nós andarmos por uma estrada, toda ela marcada por sinais. Não vire à esquerda, não vire à direita, cuidado, pista derrapante, vai mais devagar. E a gente vai tranquilo. A gente não conhece bem a estrada, mas a gente caminha tranquilo, seguindo os avisos, os sinais de trânsito, horizontais e verticais. Então, os mandamentos da lei de Deus são como sinais. No Antigo Testamento, nós temos as leis de Moisés, que foram dadas para nós, ainda criança. Os nossos antepassados ainda não tinham toda esta evolução, este conhecimento que nós temos hoje. Então, as leis de Moisés eram, assim, mais concretas. Por isso que Jesus diz aqui no Evangelho: ouvistes o que foi dito aos antigos. Depois ele dá uma proposta melhor, um caminho melhor, um caminho de mais perfeição. Por isso que temos que seguir o Antigo Testamento e seguir também o Novo Testamento. E Jesus resume toda a lei e os profetas no grande mandamento do amor. Então, os mandamentos são exigentes, mas Jesus sempre nos lembra. Ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, não mudar a sua mentalidade, você não vai entrar no reino dos céus. Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não é meu amigo. E assim, Jesus sempre faz propostas. Se você não tiver um coração de criança, não se tornar simples, humilde, com bom relacionamento de uma criança, você não entrará no reino dos céus. Então, Jesus sempre vai nos lembrando os seus preceitos, os seus mandamentos. Outro dia nós falamos e meditamos sobre o casamento, sobre o matrimônio. Existem 2 sacramentos importantes na igreja: o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. É um sacramento em que nós praticamos o amor que é exigente, o amor que tem os seus limites, o amor que exige fidelidade. A vida do padre não é muito diferente da vida dos casais, e a vida dos casais não é muito diferente da vida dos padres, porque exige renúncia,
sacrifício, fidelidade, perseverança, crescimento constante no amor, na doação, na entrega para os outros. Amar é doar-se para os outros. Até aqueles que são solteiros também precisam viver o amor, partilhar o amor. Eu costumo dizer para os jovens, aqueles que se preparam para o casamento, mas principalmente nos nossos encontros de jovens. A sociedade faz uma pressão muito grande, sobretudo sobre as mulheres, que são solteiras. Ninguém é obrigado a se casar. O casamento é uma vocação. Não é obrigado a se casar. Então, eu costumo dizer, o solteiro é uma palavra que se une a outra palavra, solto. A pessoa não deve ser solta, ou seja, não tem nada, nenhuma doação, nenhum trabalho, doação, nenhuma forma de se doar às outras pessoas. Então, não é a vida de solteiro que faz a pessoa infeliz, mas é a vida de quem não se dedica a ninguém, não se doa a ninguém. Há pessoas que se doam à arte, dedicam a sua vida para a arte, para a ciência, para as descobertas da ciência, descoberta de vacinas para ajudar a recuperar as doenças, pessoas que se dedicam às crianças, aos idosos, aos enfermos, aos hospitais, às creches. Então, é a vida de doação que traz paz e felicidade para nós. Então, a vida do padre e a vida dos casados exige muito sacrifício, fidelidade, doação permanente. Então, nós, os padres, e vocês, os casados, vocês têm que estar sempre atentos à vida de doação e ter esta certeza que, pelo sacramento da ordem e do matrimônio, nós recebemos uma graça especial para viver o amor, para crescer no amor, para se doar às outras pessoas. Então, todos nós temos exigências na nossa vida e precisamos colocar a nossa vida a serviço das pessoas. É isso que nos faz felizes aqui na terra. Vamos lembrar todos os mandamentos da lei de Deus. Vamos lembrar todas as instruções, orientações que o Senhor nos dá a cada dia. Então, se nós formos lendo o Evangelho, a cada dia vamos perceber esta presença de Deus na nossa vida. E no Evangelho, as normas, orientações, caminhos que Ele nos propõe para sermos realmente felizes. Não vamos olhar para os mandamentos, os preceitos de Deus, como algo pesado. Vamos olhar para os preceitos de Deus como uma forma que Deus nos dá para termos mais clareza, para nós escolhermos o caminho certo.